Sou Teixeira de Sousa, é engenheiro eletrotécnico aqui da casa, como todos nós somos ou vamos ser no futuro próximo. Depois foi até Londres, ao Imperial College, onde se doutorou em 1998. A partir daí esteve 2 anos nos Estados Unidos, nos Bell Labs. Voltou em 2000, com a mudança do milénio, não é? E em 2001 fundou, juntamente com um colega, a CoreWorks. Portanto, há uns anos atrás, não é? Eles descobriram que a maneira mais eficaz de chegarem rapidamente ao mercado, projetando componentes de valor acrescentado, era utilizarem uma arquitetura de base, portanto, com múltiplos processadores e aceleradores reconfiguráveis, e é isso que eles vão nos falar. Ok, obrigado, Horácio. Eu vou falar sobre multiprocessadores para aplicações de áudio. E começo a minha apresentação com o Lei de Moore. Ok, como vocês sabem, a Lei de Moore diz que o número de transistores num circuito integrado tem dobrado aproximadamente em cada 2 anos. Mas, segundo podem ver aqui neste slide, desculpa, não, está na frente do ecrã. Portanto, como podem ver aqui neste slide, desde 1975, portanto, os anos vão passando e o número de transistores dobra aproximadamente até em cada 2 anos. Só que a partir de 1990 começam aqui a observar que a Lei de Moore começou a degenerar, portanto já não dobra, portanto será 1.8, 1.7. Porquê? Porque nós estamos a atingir as limitações físicas. Okay? Portanto, está-se a tornar cada vez mais difícil colocar transistores dentro de um chip e, por exemplo, nas memórias, onde nós temos que guardar a informação, bits, okay? O limite último vai ser quando conseguimos colocar um bit num eletrão. Portanto, utilizando a propriedade do spin, mais um meio ou menos um meio, podemos guardar num eletrão, portanto, uma unidade de informação que é o bit. Nesse caso, passamos a ter computadores quânticos e chama-se um qubit, que é quantum bit. Mas pronto, isso é só para chamar a atenção que há limitações físicas, não é? E nós estamos a atingir as limitações físicas e, portanto, este crescimento que houve durante vários anos ou terá que abrandar ou então teremos que crescer de uma forma diferente. Isto, supostamente, passa os slides ou não passa? Ou passou? Ok. Então, neste segundo slide, nós podemos ver a evolução dos processadores ao longo dos anos. Portanto, começamos aqui em 1988, ok? E uma forma dos processadores evoluírem é simplesmente aumentando a frequência. Se eu tenho um processador que funciona a 300 MHz, consegue-me realizar uma tarefa numa hora. Se eu aumentar a frequência para, sei lá, 600 MHz, vai-me realizar a mesma tarefa em meia hora. Okay? Portanto, ganhei ali um fator de 2. Okay? Só que a possibilidade de aumentar a frequência nos circuitos integrados é pior do que a Lei de Moore. Portanto, desde 2004 aproximadamente, que não se tem conseguido aumentar significativamente a frequência à qual os circuitos integrados trabalham. E grande parte desta limitação, além de ser física, tem a ver com o consumo de potência. Porque deixou de ser viável aumentar a frequência de funcionamento à custa de maior dispêndio de energia. Por outro lado, o advento dos dispositivos portáteis não permite maior consumo de energia, ponto final. Portanto, os dispositivos têm que operar utilizando baterias, okay? E a energia disponível numa bateria é limitada. Okay? Portanto, aumentar mais a frequência não dá. Okay? Então, paralelamente, o que se foi fazendo foi melhoramentos à arquitetura. Por exemplo, aqui, 1990, introduz-se o pipeline de instruções. Vocês já devem ter tido cadeiras de arquiteturas de processadores, em que as instruções passam por vários andares e assim eu posso ter
uma sequência de instruções a ser executada, portanto, com o objetivo último de ter uma instrução a ser executada por cada ciclo de relógio. Portanto, é esse o objetivo de um pipeline de instruções. Okay? Outra coisa que é muito dispendiosa é o acesso às memórias, portanto, às caches. Okay? De modo que foram introduzidas as caches, que são memórias de acesso mais rápido e que estão no interior dos circuitos integrados. Okay? Processadores com múltiplas instruções por ciclo de relógio, ou seja, o multiple issue, como se costuma dizer, também é outra técnica que permitiu acelerar o processamento, mas ao nível da arquitetura. E por aí fora temos aqui a execução especulativa de instruções, que é nós executamos uma instrução, mas não sabemos se essa é a próxima instrução ou não. Portanto, executamos a mesma e depois logo se corrige ou não esse facto. Okay? Podemos acrescentar instruções especiais, que são as chamadas Multimedia Extensions, okay? Portanto, são especialmente usadas para vídeo, áudio e gráficos. São instruções especialmente desenhadas para esse efeito. Podemos pôr mais caches, quando o acesso com uma cache torna-se problemático, então pomos outra cache, acedemos ainda a outra cache, que tem uma velocidade mais lenta, mas mais rápida do que aceder ao disco. Portanto, criamos o que se chama uma hierarquia de memória. Aumentamos o comprimento do pipeline, mais andares para aquilo funcionar ainda a maior frequência, porque quanto mais profundos forem os andares, ou seja, mais profundos forem os níveis de lógica, limitam-nos a frequência a qual podemos trabalhar. Portanto, interessa termos o mínimo número de níveis de lógica possível e trabalhar numa frequência mais rápida, mas para isso temos que aumentar o número de andares de pipeline no processador. E finalmente chegamos aos dias de hoje, em que já se chegou à conclusão, ok, isto, para acelerar mais, se não dá com um processador, tem que ser com mais do que um. Okay? Portanto, durante muitos anos, houve a técnica do multithreading, que, como sabem, é ter vários programas a correr no mesmo processador, como se fossem entidades independentes, mas se temos mais do que um processador disponível, uma forma natural de escalar é colocar cada processador a correr umas quantas threads, de preferência só uma, porque quando corremos mais do que uma thread num único processador, existe o que se chama um overhead de eficiência. Portanto, a eficiência não escala linearmente, portanto há uma degradação. Ok, depois desta introdução, eu gostaria de dizer o que é que nós fazemos. Bom, nós fazemos subcircuitos baseados em processadores. Okay? Bom, um circuito eletrónico, como vocês sabem, pronto, nós temos aqui estas coisas, telemóveis, câmaras, iPods, ok? Lá dentro estão circuitos integrados, ok? E o que vocês talvez não saibam é que os circuitos integrados, hoje em dia, não são feitos por uma única entidade. Se eu olhar para dentro de um circuito integrado, eu vejo um sistema complexo, ok? Que integra subcircuitos feitos por diversos fabricantes, ou aliás, projetistas. A CoreWorks é um exemplo de uma empresa que é projetista de circuitos digitais. Okay? Podemos ter, por exemplo, um processador ARM dentro do chip, um circuito da CoreWorks, um circuito da CIVA, que é outra empresa deste género, que dão pelo nome de IP Providers, porque este negócio chama-se propriedade intelectual de semicondutores. Okay? Portanto, nós fornecemos o IP e as empresas consumidoras, como por exemplo a Fujitsu, a HP, a NEC, a Intel, podem ser potenciais consumidores de IP. E depois existem os fornecedores de IP, que são empresas como nós. Okay? Pronto, isto tudo, aliás, como toda a economia hoje em dia, funciona na base de um ecossistema complexo, okay? Em que há vários organismos ou entidades com várias funções. Portanto, vou aqui tentar descrever aqui o ecossistema utilizando estas setas. A seta, no sentido de A para B, significa que A fornece serviços a B. Okay? Por exemplo, no nosso caso, nós compramos o software de áudio essencialmente a duas empresas, a Dolby, okay? E a Fraunhofer Instituto. Por acaso a Fraunhofer não é uma empresa, é uma coisa mista. Portanto, é um instituto alemão que foram os inventores, por exemplo, do MP3. Eles é que inventaram o formato MP3 de áudio. Okay?
Portanto, eles dão-nos o software de referência e nós temos que portar o software para a nossa arquitetura. Okay? Às vezes, isso pode ser complicado e nós podemos eventualmente recorrer a empresas de serviços que, ou diretamente ou indiretamente, nos ajudam a integrar software que podemos receber de várias fontes. Okay? Portanto, nós temos a nossa arquitetura, hardware, mas é hardware virtual. Uma coisa que eu não falei no slide anterior é que no nosso negócio não há transação de bens físicos. Aquilo que nós damos ao cliente é um conjunto de fecheiros. Okay? Esses fecheiros têm o projeto da arquitetura de multiprocessamento. E os clientes pegam nesses fecheiros, correm as suas ferramentas de implementação e conseguem fabricar um circuito integrado. Okay? Mas nós só fornecemos o projeto, só fornecemos fecheiros. Okay. Um sistema complexo pode ter que integrar outros módulos de hardware de outros fornecedores. E para isso há outras empresas, como por exemplo a Wipro, que são integradores de software. Desculpem, estes aqui é que são integradores de software, estes aqui são integradores de hardware. Okay? Ou seja, se eu tiver que integrar no meu circuito módulos de terceiros, por exemplo, o nosso sistema, na realidade, só funciona com um outro IP, que é uma interface para uma memória DDR, por exemplo. Nós dependemos da interface para a memória DDR. Okay? Portanto, nós só temos que fazer a interface para a interface da memória DDR. Okay? Então, nós fazemos a interface da interface, que obedece a um standard. E, por acaso, esse standard foi inventado pela ARM e chama-se AMBA. Okay? Bom, então, os fabricantes de circuitos integrados, por exemplo, a Intel, a Broadcom, etc., compram o IP a vários fornecedores como nós, integram tudo no chip, okay? E pedem a uma fundição, em inglês Foundry, que fabrique o circuito integrado. Ou seja, os próprios fabricantes dos chips já são, digamos, virtuais. Isto tem um nome. São empresas fabless. Fabless porque não têm fábrica. Fabless. Okay? Portanto, eles recorrem às fundições para imprimir e fabricar o circuito integrado. Eles, por sua vez, fornecem os circuitos integrados a fabricantes de sistemas, como, por exemplo, a Samsung, a Apple, a RIM, que tem o BlackBerry. Okay? E, finalmente, o sistema eletrónico chega às mãos do consumidor, que somos todos nós. Okay? Portanto, esta é, digamos, uma ideia do ecossistema eletrónico. Okay? Bom, como é que funciona o nosso negócio? O que nós fazemos é o licenciamento de propriedade intelectual. Isto é semelhante a licenciar, por exemplo, a arrendar uma casa. Okay? Então, nós dizemos, ok, vocês têm uma licença, podem utilizar este desenho neste produto durante este tempo. Okay? Se eles quiserem implementar outro produto, têm que licenciar de novo portanto, o mesmo IP. Okay? Depois há várias modalidades, pode ser uma licença para um produto único, pode ser uma licença para uma família de produtos, pode ser uma parte paga à cabeça e outra parte paga posteriormente através de royalties. Também existem contratos de manutenção, porque sempre que nós entregamos uma coisa, 100% de certeza não funciona. Okay? Portanto, o contrato de manutenção, isto são coisas complexas, é sempre preciso dar suporte. E também é preciso ter em conta a questão da distribuição. A distribuição, hoje em dia, infelizmente, é tudo feito pela internet. Portanto, nós anunciamos os nossos produtos na internet, recebemos a maior parte dos contactos através da internet. Claro que existe também a parte do contacto pessoal, que nós temos que ir a feiras e estabelecer o contacto pessoal com os potenciais clientes. Mas, para informações mais técnicas e detalhadas, temos o nosso site com a documentação, eles registram-se, telecarregam o datasheet, esse tipo de coisas. Em países onde a barreira cultural é significativa, como por exemplo no Japão e na Coreia, nós recorremos a distribuidores locais. Este slide mostra uma amostra dos nossos mais de 50 clientes neste momento, que foram conseguidos ao longo dos nossos 11 anos de existência. Okay. Só que nós passamos por várias fases. Uma das fases que nós passamos durante a nossa vida foi uma fase em que tivemos que certificar a nossa arquitetura, ou seja, demonstrar que ela é competitiva. E para isso nós recorremos a um organismo, BDTI,
que faz exatamente isso. Portanto, certifica arquiteturas de processadores. A nossa arquitetura, eu já vou explicar em detalhe como é que funciona. Portanto, nós temos um processador, um CPU normalíssimo, de 32 bits, que é uma arquitetura RISC, associado a um coprocessador reconfigurável. Eu, quando fazia investigação, trabalhava exatamente na área dos processadores reconfiguráveis. O que é um processador reconfigurável? É um processador cuja arquitetura muda dinamicamente consoante o programa que está a executar. Por exemplo, uma FPGA é um exemplo de um circuito integrado reconfigurável, porque eu posso programá-lo ou programá-la para várias funções, mas não é dinamicamente reprogramável. Depois de eu programar a FPGA, ele faz aquela função, e se eu quero que ele faça outra, tenho de reprogramar a FPGA. Okay? No nosso caso, a nossa arquitetura, o que tem de especial é que ela é dinamicamente reconfigurável. Durante a execução de um programa, a arquitetura muda. Okay? Como um camaleão. Portanto, é, digamos, uma arquitetura que se adapta à tarefa em si. Então, o que é que consiste a certificação da BDTI? Consiste em correr um conjunto de programas, okay, chamados benchmarks, e depois fazer medições de desempenho, dimensões físicas e potência consumida. Okay? E depois faz-se a seriação dos resultados. Neste momento, se forem ao site da BDTI, veem que a nossa arquitetura Fireworks Sideworks tem dos desempenhos mais elevados, está em terceiro no ranking, mas em termos de dimensões é a melhor e em termos de potência consumida, que é um bem altamente escasso nos dias que correm, também é a melhor. Assim. Em 2010, também nesta fase de credibilização que as empresas têm que passar, nós concorremos a um prémio do International Electrotechnical Commission, IEC, que é um organismo de standardização ou padronização. Por exemplo, sei lá, vários standards de comunicação, como o SPDIF e 2S, são standardizados pelo IEC. Portanto, nós recebemos um prémio do IEC por conseguirmos meter a nossa arquitetura dentro de uma FPGA. Ou seja, a nossa arquitetura dentro de uma FPGA estabelece dois níveis de reconfiguração. O nível de reconfiguração que é possibilitado pela FPGA e, em cima dele, o nível de reconfiguração dinâmica que é possibilitado pela nossa arquitetura. E, mesmo assim, conseguimos ser competitivos em termos de área. Porquê? Porque as FPGAs são circuitos não necessariamente muito baratos, mas que permitem a produção em pequenos volumes. Porque eu não tenho um investimento inicial de construir as máscaras para um circuito integrado, que é um investimento enorme. Hoje em dia está estimado em cerca de 2 milhões de dólares para construir só o investimento inicial para fazer um circuito integrado. Portanto, se nós quisermos fazer um fabrico com um volume baixo, e volume baixo é tipo, sei lá, 1000 unidades, 10.000, 50.000, são considerados volumes baixos. A solução mais económica é usar uma FPGA. Okay? E este prémio foi essencialmente porque nós tornámos viável a codificação e a descodificação de áudio numa FPGA. Portanto, tornámos viável esse tipo de aplicação num circuito reconfigurável, ou configurável, que é o caso da FPGA. Portanto, a arquitetura, obviamente, tem que ser protegida, okay? Por muitas razões, porque nós temos que nos defender. Se um dia nos acusarem de copiar, temos que nos defender. Nós estamos mais na defensiva porque somos uma empresa pequena do que no ataque. Para as empresas grandes, a perspectiva é o contrário. Por exemplo, a Google tem milhares de patentes e se alguém tentar fazer o mesmo que eles fazem, eles simplesmente atacam. E, portanto, depois chegam a um acordo com a empresa que alegadamente infringe a patente. Às vezes não infringe nada, mas eles, para manterem a posição no mercado, recorrem, infelizmente, a essas técnicas. Portanto, nós temos duas patentes, uma da arquitetura em si e outra de um circuito que nós desenvolvemos e que facilitou muito o teste e debug da nossa arquitetura. Ou seja, em vez de investirmos muito dinheiro em equipamento de teste caríssimo, o que nós fizemos foi tornarmos os subcircuitos que estão dentro do nosso subcircuito acessíveis pela internet. Ou seja, eu consigo, através da rede, aceder a uma parte que está dentro do meu subcircuito. Okay? Consigo ver os sinais que lá andam.
e porque é que aquele bit foi a 1 em vez de ir a 0, esse tipo de coisas. Okay? Portanto, isto chama-se uma interface de rede para examinar subcircuitos. Portanto, vocês como alunos, se calhar, estão mais interessados na nossa história, que é a história de uma empresa de tecnologia, e menos nos pormenores técnicos. Portanto, a ideia inicial da CoreWorks era muito diferente daqui a agora. Nós, inicialmente, o que queríamos fazer eram sistemas de áudio. Fazer a caixa, com os botões, com as luzinhas, com os LEDs. Okay? Só que, rapidamente, chegámos à conclusão que isso era um pesadelo logístico. Comprar os componentes de várias fontes, montar, é um inferno, e com um investimento pequeno não é possível. Okay? Então, passados 2 anos, vimos que, ok, nós não conseguimos fazer o equipamento assim, mas conseguimos projetar os subcircuitos e vendemos os subcircuitos. Okay? Então, nós começámos por projetar apenas as interfaces de áudio. Começámos a vender e vimos que havia clientes. Afinal, há clientes. Então, porquê que, em vez de fazermos só a interface, também não fazemos o que está para além da interface, ou seja, os núcleos de processamento? Se eu tenho uma interface de áudio, porquê que eu não faço, por exemplo, o descodificador de MP3? Okay? Portanto, a ideia começou aí. Então, fizemos um plano de negócios e até fomos financiados pelo Espírito Santo Ventures. Okay? E começámos a fazer exatamente os miolos de processamento. Só que, rapidamente, 1 ano depois, chegámos à conclusão que isso não era suficiente, precisávamos de mais. Okay? Aí eu fiz intervir os meus conhecimentos em arquiteturas reconfiguráveis e cheguei à conclusão, isto só vai lá com uma arquitetura reconfigurável. Eu posso, assim, em vez de fazer só MP3, posso fazer MP3, AAC e formatos vários. Okay? Então, em 2006 a 2008, começou o desenvolvimento dos processadores Fireworks e Sideworks. Eu já expliquei que obtivemos a certificação em 2009 e o prémio em 2010. Portanto, o que é que a gente faz neste momento? Bom, neste momento estamos a ter as primeiras vendas que englobam a arquitetura. Nós inicialmente tínhamos desenvolvido uma arquitetura que consistia num processador Fireworks, que é o que está aqui, e num acelerador reconfigurável Sideworks. Só que os nossos clientes começaram a pedir sistemas com 4. Okay? Então nós assinámos um contrato com a Fujitsu, que temos que fazer um sistema que processa 32 canais de áudio em simultâneo e que usa 4 processadores nossos e 2 aceleradores reconfiguráveis, em que temos que desenvolver ferramentas para multiprocessamento. Em suma, estamos metidos numa grandalhada. Mas é interessante e há muitos desafios. Portanto, quais são os desafios? Okay? Bom, ter um melhor processador, como eu mostrei pela certificação, não basta. Porquê? Porque um processador, sem o software, não faz nada, não é? Portanto, é um excelente processador, tem um alto desempenho para as benchmarks, mas o que é que ele faz? Okay? Para fazer alguma coisa, nós temos que portar alguma coisa sobre esse processador. Nós só fazemos software de áudio. E mesmo assim é complicado. Portanto, não sei se já ouviram esta frase. It's the software stupid. Okay? Portanto, nós, desde essa altura, estamos muito ocupados a desenvolver ferramentas, sistemas operativos, ambientes de programação nós podemos fazer as aplicações de áudio com a infraestrutura que já temos, ou então podemos desenvolver nova infraestrutura e fazer as aplicações de áudio à mesma. E dá, porquê? Porque o tempo que nós demoramos a fazer as coisas não evoluindo as ferramentas e a arquitetura é o mesmo ou pior do que se estivermos a evoluir as ferramentas e a arquitetura em paralelo. Entretanto, já está mais uma ferramenta pronta, já podemos usar esta tarefa, já fazemos mais rapidamente. Todo este processo chama-se bootstrapping, ou seja, eu começo por pôr uma coisa de pé, depois ponho-me em cima dessa coisa e faço a coisa seguinte, portanto, é um processo de bootstrapping. Neste momento estamos completamente dedicados a áudio. Possíveis alvos no futuro é o vídeo, naturalmente, porque também tem a ver com multimédia. Outra área relativamente próxima são as comunicações, mas neste momento, quem me dera a mim, desenrascar aqui a parte do áudio e só depois começar a pensar no restante. Bom, há uns anos atrás era relativamente fácil uma empresa como esta obter financiamento, só que nos últimos anos, devido à grande crise económica que tem havido, esse processo, não só para a CoreWorks, mas para muitas startups de tecnologia no mundo,
tornou-se bastante difícil, ok? E, portanto, nós temos que viver com os meios que temos, com os clientes que temos, e digamos que recrutar e manter bons técnicos numa empresa de risco também não é das coisas mais fáceis. As pessoas preferem trabalhar para empresas grandes, tipo Microsoft, etc., que têm uma segurança maior. Portanto, isso também é um desafio. E depois, outra coisa é que os portugueses ainda não têm uma cultura de inovação muito desenvolvida. E que a cultura de inovação, que está profundamente enraizada nos Estados Unidos, exige uma ética de trabalho e a aceitação do que se chama uma remuneração diferida. Ou seja, uma pessoa tem que aceitar que aquilo que está a fazer agora só vai ser efetivamente remunerado quando a empresa tiver sucesso. E pode efetivamente não ser remunerado se a empresa não tiver sucesso, porque existe uma coisa que se chama risco. Okay? Portanto, a nossa sociedade ainda não está muito preparada para lidar com o risco. Okay? Então, quais são os produtos que nós temos à venda? São tudo codificadores e descodificadores de áudio. Muitos deles vocês já ouviram falar de certeza absoluta. Dolby Digital, está em todos os leitores de DVDs. Okay? AAC, é o chamado MP4, que ele foi o sucessor do MP3. MPEG 1 e 2, que isto é o chamado MP1 e MP2, que são os antecessores do MP3, mas que ainda são muito usados em ambientes profissionais. Okay? Conversores de frequência da amostragem, portanto o áudio pode existir, sei lá, amostrado a 44.1 kHz, eu quero passar para 48 kHz, quero passar para 96 kHz. Okay? E as interfaces físicas, I2S e SPDIF. As nossas concorrentes no mundo todo não são muitas, eu diria que são para aí umas 4 ou 5 empresas, em que estas aqui são as principais. Tem Silica, a Siva, a NIPS e a ARM. Estou a exceder o tempo, é? Isto já vai acabar. Não? Ok. Portanto, eu queria acabar a minha apresentação com umas mensagens à sociedade. Okay? Já ver se eu me lembro disso. Ok, a primeira mensagem tem a ver com o enquadramento dos docentes universitários na criação de startups. Okay? E eu gostava de divulgar a minha visão que os docentes universitários e investigadores são os membros da sociedade que estão mais bem colocados para criarem e desenvolverem startups de tecnologia. Okay? Infelizmente, os docentes e investigadores são avaliados por uma série de outros critérios, como, por exemplo, o número de publicações em revistas e conferências que ninguém lê, sem qualquer impacto na sociedade. Okay? Portanto, gostaria de deixar aqui esta minha mensagem. Nos últimos anos tem havido um grande interesse em ensinar empreendedorismo aos mais jovens, okay? O que eu acho louvável, okay? Mas acho que é extremamente insuficiente. Porquê? Se olharem para certos estudos, tipicamente o empresário de alta tecnologia é uma pessoa de 40 anos, é casado e tem filhos. Okay? Portanto, pode-se ensinar empreendedorismo a pessoas de 20 anos. Algumas delas, como, por exemplo, o do Facebook, como é que ele se chama? O Zuckerberg, até podem aos 19 anos serem bastante bem-sucedidas. Mas o facto de haver uma empresa muito bem-sucedida como o Facebook não passa de uma flutuação estatística. Ele teve sorte, ok? O grosso, e se fizerem uma média, e há pessoas que se dedicam a esses estudos, como por exemplo, recomendo, podem ir ao YouTube, vêm os estudos do Vivek Vadva, ou da Fundação Kaufman, ok? E vem o empresário típico da alta tecnologia, idade média é 40 anos. Pronto, é assim, ok? Portanto, nós, se queremos fomentar o empreendedorismo em Portugal, temos que procurar nessa faixa etária, mais prioritariamente, e não em outras faixas etárias. Pronto. E depois, as universidades deviam reconhecer que ser empresário de alta tecnologia é diferente de ser um empresário convencional. Ou seja, eu quando faço uma empresa de alta tecnologia não é exatamente a mesma coisa do que eu comprar 10 prédios e alugar os prédios. Ok? Portanto, mas eu acho que sou visto praticamente da mesma forma. Ou seja, está aqui este gajo, quer fazer dinheiro e não sei o quê. Quer dizer, eu há 10 anos que estou-me a sacrificar para que isto vá para a frente. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é fazer coisas interessantes, okay? E levar e criar emprego de alta tecnologia no país
que é o que é necessário, não é? Que é o que vai dar emprego a estas pessoas todas. A indústria convencional já se sabe que o emprego baixa naturalmente. Há bocado eu estava a ver aqui a apresentação da Microsoft, em que se vê claramente que os data centers estão a contribuir para a criação de emprego. Portanto, são as novas tecnologias que vão criar emprego. Portanto, a única forma de se fazer isso é promover uma saudável mobilidade entre as carreiras de empresário, universitárias e de investigação, tal como é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma mobilidade bastante grande entre essas carreiras. Ok, última mensagem é que nós, para fazermos empresas de tecnologia, só precisamos de um cérebro bem colocado, ok? Portanto, Portugal tem condições excelentes porque tem um clima ótimo, ok? As pessoas preferem fazer investigação e desenvolver tecnologia em bons climas, como por exemplo a Califórnia. O sucesso da Califórnia está altamente correlacionado com o clima. Pá, ninguém pode negar isso. Aquilo tem um clima espetacular. Não sei se já estiveram lá, mas aquilo é quase verão. O ano todo é melhor do que Lisboa, porque chove menos. Okay? Em Lisboa tem o defeito. Este ano, por acaso, está bom. Okay? Ok, portanto, de resto, é o que os políticos têm vindo a dizer, mas fazem pouco, vão fazendo muito devagarinho. Okay? Flexibilizar o mercado de trabalho, baixar os impostos, parece que a tendência é exatamente contrária. Portanto, cada vez pagamos mais. Melhorar o sistema de justiça, senão as empresas não conseguem funcionar. Se eu tiver um litígio, por exemplo, com uma outra empresa qualquer, bem posso esperar que os tribunais resolvam alguma coisa. Não vão resolver. Okay? Reduzir a burocracia e melhorar o capital de risco. Infelizmente, as nossas empresas de capital de risco, eu acho que são ainda muito pouco conhecedoras. E, portanto, não arriscam muito. Okay? Deviam arriscar bastante mais. E se vocês querem formar uma empresa, aconselho-vos o tal processo de bootstrapping. Portanto, tentem, por vós próprios, com um investimento baixo, começar com um produto, depois desse produto fazer outro, o tal sistema de bootstrapping. E depois, se realmente a coisa for interessante, então recorram a capital de risco. Prontos, isto conclui a apresentação. Obrigado. Ok, obrigado. Não sei se a série de atrasos, acho que ainda deve dar espaço para uma ou duas perguntas. Não? Alguém quer fazer uma pergunta? Se calhar pergunto eu por eles. Quanto tempo é que demora um jovem engenheiro do IST a ser capaz de projetar aplicações na vossa arquitetura? Aproximadamente um ano. Quando eles entram para a empresa, nós começamos a dar-lhes tarefas muito bem delineadas e simples, e gradualmente eles começam a perceber-se do resto dos pormenores do sistema. Isto é complexo porque envolve, por um lado, o desenvolvimento de hardware em Verilog ou VHDL, preferencialmente em Verilog, mas também envolve muito C. E nós, com o C, tentamos espremer a performance do processador até ao máximo. Porque, digamos que um engenheiro para estar, digamos, a um nível bom, um ano, okay? Mas para estar realmente proficiente, digamos, 3 anos é o ideal. Okay? Se for um aluno do professor Horácio, é uma grande vantagem. Portanto, já vem com uns certos conhecimentos. Okay? Mas nós, neste momento, quer dizer, nós tivemos que aprender a recrutar pessoas. Okay? Neste momento, nós submetemos os nossos candidatos a um teste de 3 horas em que têm que projetar um pequeno módulo em Verilog, ou então têm que fazer um pequeno programa em C. Okay? Porque neste momento existe já uma clara separação entre hardware e software. Portanto, há pessoas que só fazem software, têm que ter umas noções vagas de hardware, mas não é preciso muito. E temos pessoas de hardware que também têm que ter uma noção vaga de software, mas não precisam de aprofundar muito. Okay? Portanto, nós temos esses 2 testes. E depois as pessoas pensam que sabem, mas depois... sim. Mais sobre a ligação à internet direta entre as partes do circuito e estarem ligadas à internet, podemos fazer o diagnóstico. Ok, só posso usar aqui
Portanto, nós tipicamente, para fazer o debug ou a verificação final, nós temos aqui uma placa, não é? Dentro desta placa está um FPGA, aqui há memórias, ok? E tipicamente o que eu tenho que fazer é ligar aqui um equipamento de teste, digamos, a marca mais conhecida é Audio Precision. Ok? Portanto, este equipamento vai me injetar aqui sinais de áudio que eu vou processar na FPGA e depois saem daqui os resultados, voltam para o Audio Precision, ok? E o Audio Precision faz umas medições e compara com aquilo que espera, etc. Olha, isto tudo, o Audio Precision, para fazer aquilo que a gente quer, sei lá, tínhamos que pagar um custo como, por exemplo, $50.000 para um sistema base. Okay? Se quiséssemos que ele fizesse tudo o que a gente quer, eu diria que tínhamos que gastar aí 100k dólares. Bom, isto na altura era ou fechávamos as portas ou então arranjávamos uma outra forma de fazer isto. Portanto, a solução foi, ok, rua com Audio Precision. Aliás, rua com tudo. Vamos focar-nos aqui na FPGA. Okay? Na FPGA eu tenho o que se chama o Device Under Test. Okay? DUT. Agora quero testar isto. Ok, não posso pôr aqui uma interface de áudio convencional, porque senão vou ter que comprar o equipamento de Audio Precision. Então o que é que nós fizemos? Criámos a nossa tecnologia que se chama FaceWorks. É tudo Works, Core Works, Side Works, Fireworks. Ok? E agora, isto faz assim. Epá, devia ter reservado mais espaço aqui dentro. Portanto, isto é o DUT. Ok? Depois já temos. Isto liga-se à internet. Não é? Não é bem assim. Isto depois da FPGA passa por um outro chip que é o PHY. Vocês já ouviram falar. E depois é que liga a um socket de internet. Agora estamos na internet ou na rede local. LAN. Ok? Eu aqui tenho um PC. Custo do PC $500. Ok? Portanto, já baixámos aqui umas ordens de grandeza. Okay? E depois o que é que isto faz? Aqui temos um tipo de ligação que é chamado UDP sobre IP. Okay? Portanto, é o tipo de ligação entre o PC e aqui o FaceWorks. Okay? Depois o FaceWorks tem aqui o que nós chamamos de link. Link 0, link 1, link 2, até 8. Okay? E depois a parte interessante é que entra aqui para dentro e faz uma árvore. Então nós temos esta coisa aqui que nós chamamos de CW Node, que eu posso ligar isto a outros CW Nodes. Portanto, faço o que a gente chama uma árvore de acesso. O que é que eu quero aceder? Eu quero aceder a partes do circuito que eu quero testar. Okay? Portanto, eu consigo ter aqui, por exemplo, tenho aqui um flip-flop. Okay? Quero ver o que é que está na saída do flip-flop. Okay? Pego neste flip-flop, ligo aqui a este ramo da árvore de acesso. Okay? Cada vez que o sinal muda aqui, ou que não muda, portanto, para cada ciclo do relógio, o sinal vai pela árvore de acesso acima, vai pelo FaceWorks, okay? É transmitido pela rede, vai aqui para o PC e nós vemos o que é que se passa ali dentro. Okay? Portanto, isto até é mais do que o Audio Precision, porque o Audio Precision não nos permite ver o que é que está dentro do circuito, só permite ver o que está na periferia. E mais, e nós aqui, utilizando linguagens de programação tipo Java ou C++, podemos fazer programas de teste absolutamente sofisticados, okay? Usando uma linguagem de programação cujo custo é $0. $0, ok? Porque o Java e o C++ é tudo de graça, ok? Portanto, investimos, sei lá, 1 ano a desenvolver isto com 2 engenheiros, ok? Isto representa um custo para aí...
50k, engenheiros baratinhos, ok? Acho que é um bocadinho mais. Vou fazer a conversão para euros. 50 euros. Acho que é assim mais. Assim é mais realista. 50k, mais o preço do PC, etc., que é zero, não é? Em comparação. Portanto, com isto ficamos com um sistema muito melhor do que gastar os 100 mil dólares com o equipamento da Audio Precision e que depois ficamos limitados e dependentes deles, porque eles são muito, muito espertos. Eles vendem-nos o equipamento, depois no ano seguinte, querem que isto funcione, comprem lá este módulo, ok? E depois temos de estar a pagar updates e se aquilo não funciona temos que contactar o suporte e eles demoram uma semana a responder e nós com o cliente à espera a desesperar. Portanto, assim, isto está perfeitamente sob o nosso controle. Okay? Mas, claro, nós temos que... Isto ainda tem muito por onde evoluir, principalmente nas aplicações que nós podemos fazer aqui. E, neste momento, isto funciona a 100 megabits por segundo. Okay? Um passo natural é pôr isto a 1 giga, okay? 1 gigabits por segundo, okay? Ou mesmo 10 giga. Portanto, se eu quero testar coisas como 32 canais de áudio, interessa-me ter uma largura de banda mais alta. Okay? Não sei se respondo à pergunta. Então, mais alguma questão? Então, se não há, vai manter no bom clima, vamos passar para Ipanema, não é?